Olá, meus amigos, tudo bem? Recentemente nós gravamos um vídeo que falava sobre as aplicações, né, das análises lineares, estáticas, análise dinâmica e análise não linear. Uma outra pergunta, né, que o pessoal tem solicitado é sobre como começar a estudar elementos finitos, né? Qual é a maneira adequada de começar o estudo de elementos finitos para que você tenha progresso no método, você consiga se desenvolver adequadamente? Eu vou falar uma frase aqui que pode parecer algo estranho, em princípio, mas é a realidade. Eu diria o seguinte: comece pelo começo. Aí você fala assim, mas como assim? Isso aí é óbvio, né? Não é óbvio. Muitas pessoas que têm dificuldade no entendimento do método, elas começam a estudar elementos finitos usando um software. Elas pegam um software e começam a fazer tutoriais. Elas vão reproduzindo comandos, aparece no início da tela, né, uma série de figurinhas coloridas e aparece no final até um vermelhinho onde possivelmente a peça vai quebrar. Ele não está aprendendo elementos finitos, né? As perguntas que um software de elementos finitos te faz são essencialmente os conceitos do método. No software de elementos finitos tem um monte de ícone que parece um joguinho de videogame, mas lá em cima tem uma linha de comandos que é a estrutura do método que a gente vê no curso. O que eu quero dizer é o seguinte: comece pela teoria, com uma visão de engenharia. Normalmente, quando se aborda em elementos finitos, que é o que a gente faz no curso, né? Quando a gente usa esse material, que é o primeiro passo para elementos finitos, o elementos finitos à base da tecnologia CAE, a gente tem algumas questões-chave que dão alicerce para tudo. O primeiro é você entender o conceito, né? Que você tem um conjunto que se divide em elementos que estão conectados nos nós, e a partir da rigidez de cada elemento você vai montar a rigidez da estrutura inteira. Segundo passo é entender como cada trecho da estrutura se deforma. Esse é o segundo ponto. E para você fazer isso, para você representar por intermédio de um modelo a realidade física, você tem que conhecê-la. O que eu quero dizer é o seguinte: antes de começar a estudar o elementos finitos, que faz parte da nossa tratativa, você precisa conhecer os comportamentos presentes na mecânica estrutural. Você fala assim, então o cara tem que saber todos os comportamentos da mecânica estrutural? Sim. Então o cara tem que ser um professor Pardal? Não. Só tem 4 comportamentos da mecânica estrutural. Não é exigir muito. É o comportamento de viga, o comportamento de chapa, né? Comportamento de solo e vigas de paredes finas. A partir do momento que você identifica na natureza, ou seja, nos problemas estruturais, esses comportamentos, você tem que identificar no software quais são os elementos que traduzem esse comportamento e qual a competência numérica com que eles fazem isso. Ou seja, você tem que escolher o elemento certo e com o tamanho adequado. Isso é complicado? Não. É que isso tem um procedimento de fazer. E as pessoas começam pelo fim. Elas começam a usar o software sem saber a teoria, com uma visão de engenharia. Então a recomendação número 1 é você estudar os comportamentos da mecânica estrutural, né, que você pode fazer de uma maneira compacta, isso aqui, né? Estamos falando disso aqui. Depois você vai para o software e todas as perguntas que o software te faz são essencialmente as perguntas da teoria. Você já sabe a priori que o software vai te perguntar. Se ele não perguntar é porque está errado. Tem cara que fala assim, mas o meu software é mais amigável que o seu, ele não me pergunta isso. Ele está usando algum valor default, certamente. E você está usando um valor que você não tem nem noção de qual é a aplicação daquilo. Então não é complicado. Eu diria até fazendo uma analogia, né? Se qualquer um de nós pegasse uma máquina de ultrassom
e fosse treinado uma manhã, você ia tirar o ultrassom da barriga de uma mulher grávida, aprendendo os comandinhos. O que você vai fazer com aquela informação? Absolutamente nada, porque você não é médico. Eu sou engenheiro, não sou médico. Eu não saberia fazer isso. Então existe um procedimento, né, de utilização dos elementos finitos. É você saber o conceito, depois você usa o software. Aí você começa a ter a visibilidade de aplicar nos casos reais. Aí você pode fazer tutoriais de software, né? Porque você sabe a teoria, você vai estar entendendo o que aquele cara está fazendo, o passo a passo, né? Não existe, né? É que nem um indivíduo, ele não nasce com manual de instruções, né? Ó, siga esse procedimento aqui e repita que você vai viver bem. Ninguém nasce com manual de instrução. Então, isso é importante. Quer dizer, é importante conhecer a teoria com uma visão de engenharia. Às vezes a gente fica lembrando de coisas que passamos durante a vida, né? Uma vez eu estava dando um curso no Rio Grande do Sul e no intervalo do almoço, né, eu estava conversando com um engenheiro, amigo lá, tocou o telefone. E aí uma pessoa me ligou, né? E falou o seguinte: olha, eu gostaria de implantar aqui o Elementos Finitos. E eu soube que vocês fazem isso, né? Realmente, a gente já implantou em várias empresas Elementos Finitos. Na Volkswagen Caminhões, na Iveco, na Tupi Fundições, na MWM Motores. Demos curso na Petrobras, na Embraer, na Fiat. E todas eles seguiram o mesmo procedimento, que é a lógica do aprendizado do método, como a gente está falando. Aí, quando essa pessoa queria um treinamento no software, eu fiz uma pergunta. Qual a pergunta? Vocês conhecem a teoria? E para minha surpresa, essa pessoa falou o seguinte: ah não, eu queria uma coisa mais objetiva. Eu falei: como assim mais objetiva? Você quer aprender a usar um software sem saber a teoria? Sem saber o conceito? Você não vai tirar proveito disso. Essa pessoa usou um argumento comigo que foi o seguinte: ele falou assim, ah não, mas eu vou treinar uma pessoa, eu vou investir nele, depois ele vai fazer o curso do software e depois ele vai embora da empresa. Eu fiquei um pouco espantado com isso e disse para ele o seguinte: olha, trate bem essa pessoa que ele não vai embora da empresa. Todo mundo, né, quer ganhar o dinheiro trabalhando, mas ele tem que gostar daquilo que faz, né? Então você tem que investir para que o cara se sinta feliz no trabalho dele e ele goste do trabalho que ele faz. E consiga tirar resultados, né? Mas foi difícil convencer, mas eu não perdi a oportunidade de fazer uma pergunta. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: você está falando que vai investir, o cara vai embora. E se você não investe e ele fica? O nome disso é claro, né? Isso se chama recall. Isso se chama recall. O cara vai fazer o uso do software, vai pegar produtos de responsabilidade e vai começar a cometer erros, né, de simulação. Sem falar que pode começar a cair coisa na cabeça dos outros. Então, o começo de Elementos Finitos é o seguinte: aprenda primeiro os conceitos. Ponto. Com uma visão de engenharia. Eu não estou falando, né? Porque às vezes também tem uns cursos que o cara aprende a teoria do Batatoide. Já viu? O cara desenha um negócio maluco, um contínuo, que o cara não tem nem forma. O que é isso aqui? Pode ser um ônibus, um avião, uma ameba, sei lá o que pode ser. E o cara não vai ter uma visão física, né? Porque ele precisa ter uma visão física, né? Você tem que ir aprendendo o conceito e mostrando a realidade física. Isso aqui é um chassi, isso aqui é uma peça mecânica, isso daqui é um suporte. E tudo isso vai sendo desenvolvido. Após aprender a teoria, use o software. Aí você pode fazer tutoriais. Porque você vai fazer tutoriais sabendo o porquê que está sendo desenvolvidas certas tarefas que te permitem fazer uma malha. E você vai entender por que ele escolheu determinados elementos e por que ele tem um determinado tamanho aqueles elementos.